Olá, amados, paz e graça a todos. Iniciando mais um vídeo com o tema Terceira Guerra Mundial, que diz a Bíblia. É interessante que o homem, dá muito ouvido a profecias de outros, mas esquece da Bíblia. Ele esquece que quem direciona o mundo é Deus. É Deus quem comanda este mundo e não o homem. E muitos se apegam ao que políticos dizem, muitos se apegam àqueles especialistas em guerra falam, e muitos se apegam a profetas do mundo, como Nostradamus e outros, para poder alarmar até a população. A gente vê tantos aí YouTubes, como que quase que buscando que haja uma guerra para que eles possam divulgar seu trabalho, e ganhar em cima disso, ganhar em cima da vida dos outros. Antes disso, eu quero pedir seu like, pedir sua inscrição no vídeo, Nós estamos avançando devagarinho, mas nós vamos avançando. E eu quero que você seja parte desse avanço nosso. Quero que você pegue seu dedinho, vai lá no inscreva-se, se inscreva no canal, por favor. Deixe seu like, aperte o sininho. É um trabalho evangelístico, é um trabalho que vem da parte de Deus para trazer essa palavra, esse conforto e mostrar para cada um de nós que quem direciona o mundo, quem dita as regras do mundo é Deus. É Deus que diz. Então, o que diz Deus com relação à Terceira Guerra Mundial? Quando a gente fala em Terceira Guerra Mundial, a gente já não se fala mais em Terceira Guerra Mundial de tiro para cá e tiro para lá, como está acontecendo ali na Ucrânia. Se houver a Terceira Guerra Mundial, a grande Terceira Guerra, seria com armas atômicas. E quando a gente fala em armas atômicas, a gente já lembra de grandes catástrofes e destruição em massa. Já não é mais um tiro, morre 1.000, morre 2.000. É milhões. Aí já se vai para casa dos milhões e até acabar-se com tudo. Não é só os milhões. Então, o que acontece hoje? Hoje você vê muitos sites aí falando um monte de coisa sobre guerra. E vai ter guerra, vai ter destruição, pode soltar uma bomba atômica, não sei quem vai soltar uma bomba atômica. Inclusive aqui com a Venezuela, as pessoas, se Lula não reconhecer que Maduro roubou, se Lula reconhecer que ele roubou e não reconhecer que ele roubou, ele vai ficar lá, porque depende dele querer sair, do exército dele querer sair. Se Lula, o Maduro roubou, ele vai sair no outro dia e vai entregar aí o poder para outro? Não vai. Mas tem muita gente em YouTubers, que acham que é Lula que é o culpado, que é outro que é o culpado. Então, quem mantém esses homens malignos no poder também é um outro poder, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo é o pai da mentira, é o príncipe da rosquinha, é o príncipe que manda, que faz o que quer. Então, ficam desejando que haja uma guerra entre Brasil e Venezuela, parece que fica instigando para que aconteça alguma coisa. E não é dessa forma, tudo acontece de acordo com Deus. Tudo vai acontecer e acontece também de acordo com o homem, pelo pecado do homem. Quanto mais o homem peca, mais no maligno vive o mundo. É essa a situação. O pecado da humanidade no passado levou à destruição pelo dilúvio. Não foi Deus que falou assim, eu vou jogar um dilúvio aí porque eu quero. Não, foi porque o pecado do homem excedeu todos os limites de Deus. Aí a consequência daquele pecado foi o dilúvio. É exatamente hoje. Se o mundo beira a guerra, se o mundo beira a destruição, como está acontecendo hoje, é porque o pecado do homem já está nos seus limites, Mas nós vamos falar especificamente, vai acontecer uma terceira guerra mundial a nível nuclear que vai destruir tudo? Vamos dar uma olhada o que a Bíblia diz, o que Deus diz para nós. Então, eu posso adiantar de vez, enquanto a igreja do Senhor estiver na terra, não haverá guerra nuclear. Porque o trabalho da igreja é um trabalho divino, é um trabalho proposto por Deus para que as pessoas sejam salvas. E ninguém vai destruir essa terra sem que antes a missão da igreja seja aqui concluída. Jesus está demorando em vir buscar a sua igreja. Jesus não está demorando.
vir buscar a sua igreja. Já tem 2000 anos, Jesus falou que vem buscar a igreja e não busca a igreja. Não, ele vai vir buscar a igreja quando o trabalho da igreja for concluído aqui na terra. Ele não vai tirar pelas metades. Quando esse trabalho evangelístico de levar a palavra for retirado, aí é outra história. É outra história. Então, enquanto a igreja do Senhor estiver aqui pregando a palavra, ele não destruirá este mundo. Esse mundo não vai ser destruído, não vai ser aniquilado. Você pode pegar uma passagem lá em Sodoma e Gomorra que há um questionamento. E se lá tiver um bom, só um cara bom lá, você vai destruir tudo? Não, se tiver só um, não vou destruir tudo. E tinha um cara lá que era bom, que era Ló. E Deus foi lá, tirou Ló, depois destruiu. Olha essa passagem de Sodoma e Gomorra e analisa. Exatamente como a igreja. Lá na terra tem a igreja. A hora que Deus for lá e tirar a igreja do meio daquela terra, como fez com Ló, aí vem a destruição. Vem a destruição. Vai ter o povo de Israel ainda, né? Uma outra história. Mas ele não destrui imediatamente. Ele mais vai destruir. Então, enquanto a igreja estiver na terra, isso é bíblico, isso é o que Deus diz para nós. A palavra do Senhor diz: enquanto a igreja estiver na terra, não haverá destruição em massa. Não haverá. Seguindo aqui um pouquinho mais, se acontecer uma guerra, olha só, analisando que se acontece uma guerra nuclear, a gente pode ver, porque a Bíblia ela não relata isso, ó, as consequências da guerra. A primeira coisa é uma destruição total. Bombas nucleares vão fazer uma destruição total, porque a Rússia tem uns tanto, Estados Unidos outros tanto, China outros tanto, Índia tem, Israel tem, Inglaterra tem, e outros países, Paquistão tem, e outros países que estão escondidinhos com elas, sem mostrar. Você acha que o Brasil não tem nada? Você acha que o Brasil não tem nenhuma arma nesse sentido? Ou um projeto que, se houver necessidade, ele constrói de um dia para o outro? Lógico que tem. Lógico que tem. Então, como o Brasil, tem outros. Tem outros. Né? A segunda é a contaminação radioativa total. As armas nucleares vão provocar uma contaminação geral no mundo todo. Depois viria uma total escuridão, né, que vai ser fruto assim, de poeiras, né, das bombas. Vai acontecer uma escuridão total e um frio congelante. Um frio congelante, você não vai aguentar, bem lá embaixo mesmo. Então isso a Bíblia não relata nos últimos dias. Isso aí não. Se ela não relata, não vai ter. Aí a gente vê aqui, ó, numa guerra nuclear, nem todo mundo morre instantaneamente. Alguns vão ficar vivos. Muitos milhões e milhões vão morrer instantaneamente. Outros vão ficar vivos. E esses que ficarem vivos, os que ficarem vivos, muitos estariam queimados, deformados, cegos e cancerosos. Né? É o resultado. Terceiro, haveria escassez de alimentos. Está tudo contaminado. Chuva radioativa. Ou seja, a chuva que vier já não vem com água boa. Ela já vai vir caindo com radiação, contaminando água e solo. Está tudo contaminado. Então aqueles que não morreram na hora, vão morrer depois. Olha, o inverno nuclear seria formado devido à poeira das explosões. O que esse inverno é? As explosões formariam poeira, fecharia o céu, taparia o sol de entrar e aqui embaixo é congelar tudo. Sem luz solar e baixas temperaturas, as plantas que estariam aqui morreriam. Os animais que se alimentam das plantas também morreriam. Tudo vai morrer. Tudo vai se acabar se houver uma guerra nuclear a nível mundial, né? Entre Rússia, Estados Unidos, Índia, Paquistão, China, envolvendo todos. Né? Então esse é o cenário. A Bíblia não apresenta isso. A Bíblia não apresenta. Mas, olha só o mas aqui, ó. Mas a Bíblia não apresenta um cenário como este, mas olha só esse versículo em Zacarias, capítulo 14, versículo 12. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem em pé, seus olhos apodrecerão em suas órbitas e sua língua apodrecerá em sua boca. Olha esse cenário. Isso aí é fruto de uma bomba nuclear. Não tem jeito. Muitos vão morrer assim. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem em pé.
muitos numa radiação, eles vão apodrecendo em pé, vivo. Vão apodrecendo em pé. Né? A língua vai se apodrecendo na própria boca. Depois cai morto. Esse é um cenário de guerra. Só que esse cenário de guerra está para depois da igreja. Final. E não se tem, não se sabe se isso, como é que vai acontecer. Né? Mas, olha só, Mateus 24, esse capítulo é para quem que é Mateus 24? Se você tem a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, leia o capítulo 24 de Mateus todinho. Ó. De 1 a 14, ele fala da igreja e o mundo. As perseguições, guerras, fomes, pestes, né? Fala de tudo. E fala da igreja ali. Se você percebe, então, quando você lê, e do 14 para frente, a igreja, ela sai. Ela sai e entra, do 15 até o 21, Israel e o mundo. Aí conta a história de Israel, somente de Israel. Então você vê dois períodos em 24. Um período com a igreja, aí sai a igreja e entra Israel, depois vem a tribulação e a grande tribulação. Muitos creem que a igreja passa pela grande tribulação, grande tribulação. Eu não creio. Eu não creio. Mas os que creem, ótimo, não tem problema nenhum, né? A gente não tem absoluta certeza. Nós não temos, nós deduzimos ali, né, naquilo que estudamos, que buscamos e compreendemos, nós vamos deduzindo que a igreja não passa. Mas outros deduzem que passa. Outros já creem que não vai ter nem o milênio, o diabo fica preso aqui sem fazer nada porque não tem ninguém, ou né, tanto pensamento, né, são muitos pensamentos. Mas de concreto é que vai haver uma grande tribulação, e que depois disso aí virá uma guerra, que está relatado lá em Ezequiel capítulo 38, você pode ler o 38 e o 39, que é a chamada guerra de Gog e Magog. Né? Nesse sentido, ele está no final dos tempos, quando o diabo é solto depois de 1000 anos. Depois de 1000 anos ele reúne as nações. Muitos creem que isso vai ser contra Jerusalém celestial. Eu não acredito que seria até uma forma de espiritismo, né? Os ímpios iriam ressuscitar, aí o diabo ia lá, o Satanás ia lá, reunir eles para uma batalha. Eu não creio nisso, não tem como encaixar. Mas eu creio que no final do milênio, quando Jesus está reinando sobre Israel, no final disso, o diabo levanta essas nações para atacar Israel. Aí tem aquele momento de Zacarias 14, né? Uma grande explosão, algo que vai acontecer da parte de Deus. Vai acontecer da parte de Deus contra essas nações. Hoje a gente já vê muitas nações contra Israel. Imagina daqui a um tempo, quando ele se tornar mais sólido, com Jesus reinando sobre ele. Então, essa é a situação. A Bíblia não narra nenhuma catástrofe mundial enquanto a igreja estiver aqui. E a única catástrofe a nível mundial e radioativa, nuclear, que se tem uma ideia de que é narrado na Bíblia, em Zacarias 14 e Ezequiel 38, está para depois de 1000 anos. 1000 anos. É esse o cenário que a Bíblia mostra. Então a gente tem que estar preparado para aquilo que a Bíblia fala. Para aquilo que a Bíblia fala. Embora no meio existe uma grande tribulação, uma grande perseguição, um grande movimento, muitas mortes, né? Mas é em cima do sofrimento que as pessoas se arrependem. Né? Quantas pessoas vivem numa boa, mas quando adoecem, ou doença grave, que vão para o hospital, logo já buscam Deus, pensam em Deus, querem oração, né? Então são esses momentos, os momentos mais difíceis da vida, é que se busca a Deus. E essa grande tribulação não vai ser fácil. Além de problemas sociais, tem os problemas climáticos, terremotos, tsunamis, furacões, grandes tempestades, inundações, tudo isso. E tudo isso é um sofrimento para aqueles que vivem nesta terra. Então a gente tem que estar sempre orientado pela palavra de Deus. Porque a mídia está distribuindo um monte de coisas só catástrofe. Fora os profetas do caos, né? O profeta do caos, ele só quer a bagunça, porque a bagunça para ele traz audiência dos seus vídeos. Então ele joga, ele não quer nem saber o emocional dos outros. Tem muita gente que não suporta. Quando ouve falar
desse tipo de coisa, ele já passa mal. E o que está atrás das câmeras não quer nem saber, né? Ele joga para frente, joga para todo mundo. Então a gente tem que estar atento naquilo que diz a palavra de Deus, porque Jesus é o nosso socorro, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso sustento. É Ele que nos mantém aqui e é Ele que vai nos tirar. Não tem ninguém, não tem outro. O mundo foi criado por Deus. O homem não destrói o mundo. Quem comanda o mundo é Deus, somente Deus. E Deus tem um plano de vida para cada um de nós. Deus tem um plano de vida, não vida momentânea, mas vida eterna. Vida de felicidades, né? A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram e o coração não sentiu, isso Deus tem preparado para nós. E quantas coisas nós temos descoberto aí, até no espaço, coisas maravilhosas e grandiosas, que a gente nunca tinha visto, e agora se espanta até, né, com a grandiosidade do universo, de tudo aquilo que Deus fez. Então imagina o que Ele preparou para nós. E é nesse sentido, amados, que eu peço a você que busque Deus em oração, que busque compreender mais, e busque entender se você está incluído dentro desta igreja que vai ser buscada por Deus. Muitas vezes a gente fala igreja, você acha assim que igreja é aqui no templo. Não estou dizendo o templo, tá? Porque no templo vai muita gente vai no templo, mas nem todos são igreja. Eu quero que você pense em ser igreja. O que é ser igreja? Ser igreja é aquele ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer novas criaturas, né? Se entregue totalmente sua vida a Deus, que a sua maneira de viver seja conforme a que Cristo viveu. É dessa forma, né? Que você, às vezes, existe um sacrifício, vamos dizer sacrifício, né? Existe um sacrifício, se abster de várias coisas que você gosta, né? de vida, mas que fogem aos propósitos de Deus aqui na terra com a sua igreja. Então você precisa ser incluído dentro dessa igreja, fazendo a vontade do Pai, a vontade de Deus. Isso aqui é momentâneo. Eu quero aproveitar a minha vida. Se você chamar 80 anos, 100 anos de vida e deixar uma eternidade para trás, você está fazendo uma troca muito errada, muito complicada. Foi o que Esaú fez. Ele precisava estava com fome e trocou sua progenitura por um prato de lentilha. Por nada, pelo momento. Ele troca a sua eternidade por um momento. A gente não pode fazer isso, né? A gente não pode fazer isso. Nós temos que encarar e perceber que essa vida é uma vida pequena, um espaço curto. Quanto você acha que tem a terra de idade? Milhões e milhões. Olha, 100 anos, 80 anos não é nada. E nós podemos viver esses milhões e milhões na presença de Deus. Que Deus possa te abençoar, nos abençoar, trazer sua palavra cada dia mais nos nossos corações, que nós possamos compreendê-la e entender, né, que nós precisamos trilhar no caminho da cruz de Cristo. Amém? Deus te abençoe.